As transformações, no caso, pensando nessas mudanças, nessas consequências que eu havia comentado com vocês, o que a gente pode destacar? A expansão das multinacionais. Comentei agora há pouco com vocês que com a eletricidade começou a ter uma fabricação gigantesca. A essa aula, a produtividade era muito maior comparado com a primeira revolução industrial, muito maior. Então, qual que é o raciocínio? Se agora está produzindo muito mais, comparando com a primeira revolução industrial, vou ter que fazer com que esses meus produtos cheguem a mercados até internacionais. Não vou pensar mais na comercialização dentro de um país. Imagina, vou começar a pensar nessa comercialização fora do país. Então, foi um momento onde começou a ter uma expansão dessas multinacionais. Lembrando que multinacional significa o quê? Significa uma empresa, uma indústria, que ela está em outros países, não contando esse da sua origem. Então tem lá a origem, por exemplo, inglesa, só que agora ele está também na Alemanha, está na França, está no Japão, dependendo como for a situação, Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Então quando a gente começa a ver uma indústria, uma empresa com essas características, a gente fala dessa condição de multinacional, também é chamado de transnacional, corporação, nesse sentido, como queira a terminologia a ser utilizada. Mas o importante é esse raciocínio. Pelo fato de começar a produzir mais, vai ter que vender mais, então é interessante fazer com que a empresa que estava numa localidade comece a ser direcionada para outros países. Tanto é que, comentei com vocês, pensando aí nos países que começaram a participar da segunda revolução industrial, além da Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, o que aconteceu? Eram países também que tinham quantidades expressivas de multinacionais e começaram a colocar em diversas partes do mundo. Muda isso na atualidade? Quando a gente começa a pensar nas multinacionais, realmente são as mais famosas, vamos colocar dessa forma, realmente as que acabam sendo também provenientes dos países que participaram dessa segunda revolução industrial. Estão percebendo como tudo é uma condição de construção? Aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, hoje a gente vê muitas multinacionais que são chinesas, sul-coreanas. É verdade, hoje existem outras também, mas não dá para negar o quanto desses países que foram destaque na segunda revolução industrial são aquelas que acabam tendo até maior fama e que acabam perpetuando até mais. Depois, direitos trabalhistas. Lembra que eu comentei com vocês que, inicialmente, essa condição de direitos trabalhistas na primeira revolução industrial simplesmente não existia? Essa você comentou, exato. Agora, com a segunda revolução industrial, isso já começou a ser o quê? Trabalhado. Então, conforme eu falei, a pessoa vai ter um limite de horas de trabalho por dia, ela vai ter uma pausa no horário do seu almoço. Aí varia bastante, tem lugar que é 1 hora, 2 horas, né? Depende de cada localidade. Além disso, não, agora também ela vai poder descansar no final de semana, no feriado, até vai ser remunerada por isso, vai ter férias, vai ter 13º e assim por diante. Participação no lucros, dependendo da empresa, da indústria e assim por diante. Então, realmente, essa condição de direitos trabalhistas trouxe uma grande transformação. Então, o trabalhador, ele ainda é muito explorado, isso não dá para negar, mas com essas condições trabalhistas ele passou a ser menos explorado, vamos falar dessa forma. Depois, Fordismo. O Fordismo eu vou comentar com vocês mais detalhadamente adiante na aula de hoje, mas eu já vou adiantar. Então, quando a gente começa a falar sobre a segunda revolução industrial, o Fordismo está inserido nesse contexto, até porque comentei com vocês em relação ao motor, à explosão, à combustão, colocado, utilizado na fábrica da Ford para fabricar o automóvel. Então, quando a gente começa a pensar no Fordismo, ele teve as suas características produtivas. Vou pensar naquela esteira que tinha lá um produto, um motor, por exemplo, em cima dessa esteira. Essa esteira ia passando e uma pessoa ia lá, por exemplo, apertava a porca daquele motor, depois outra pessoa fazia uma outra função e assim por diante. Exato, né? Isso ficou bastante claro, né? Com o filme clássico do Chaplin, né? Tempos modernos, fica bastante evidente essa condição de Fordismo. Depois, falamos também em relação ao Taylorismo, que também está inserido nesse contexto da segunda revolução industrial. Lembra que eu comentei que na segunda revolução industrial foi um momento onde a ciência, a tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação começou a ser inserida na fábrica? Então, o Taylorismo ele vai nesse sentido, começar a utilizar os conhecimentos acadêmicos
para serem implantados aonde? No chão de fábrica. Entre eles, poder pensar principalmente no controle dos trabalhadores e também no controle o quê? Das máquinas. E pensando em relação a esse controle diante do quê? Diante do tempo. Depois, falamos também sobre a urbanização. Essa urbanização aí acabou dando um salto, até porque a eletricidade, a gente vai começar a pensar numa cidade que começa a ter o quê? Acesso à iluminação elétrica, exatamente. Então, tudo que eu havia comentado da primeira revolução industrial, que acabou contribuindo com a urbanização, isso continuou na segunda revolução industrial. Então, essa ideia de fazer com que a fábrica tivesse na zona urbana, atraindo a população, gerando emprego, criando uma infraestrutura básica para essa cidade, do ponto de vista de via de acesso, do ponto de vista de eletricidade, rede de água, rede de esgoto e assim por diante. Então, realmente, isso acabou fazendo com que tivesse essa evolução no sentido urbano. Depois, quando a gente pensa ainda em relação à comunicação, foi nesse contexto que apareceu o quê? Apareceu não, né? Foi inventado o telégrafo, foi inventado o telefone, então começou a facilitar muito. A comunicação ela ficou o quê? De forma cada vez mais célere. Na atualidade com a internet, então não tem nem comparação. Mas realmente, olha só a diferença. Se antes era necessário eu mandar uma carta para fazer com que a minha comunicação chegasse até outra pessoa, naquela época que era necessário pegar o telefone, fazer uma descagem e conseguir ter o contato com essa outra pessoa. Olha a diferença quando a gente começa a pensar na comunicação. Depois, a medicina. A medicina também acabou tendo avanços expressivos quando a gente começa a pensar nessa segunda revolução industrial. Justamente pensando nessas condições científicas que eu estou comentando com vocês, que eram aplicadas na fábrica, mas também eram aplicadas aqui fora da fábrica. Então, consequentemente, outros setores da economia também começaram a evoluir. No caso da medicina, a gente pode pensar em relação ao que é a vacina, a gente pode pensar em relação a antibiótico, por exemplo, podemos pensar em relação a certas cirurgias, que foram justamente nesse contexto e o quanto a ciência acabou contribuindo com isso, fazendo com que tivesse uma evolução. Depois, além disso, é importante ressaltar, quando a gente começa a pensar nessa condição da medicina, não fica restrito aos antibióticos e assim por diante. Também é importante ressaltar o quanto houve uma condição que sanitária também revolucionária. Essa você comentou que foi a época que começou a ter uma infraestrutura melhor sobre essas condições de saneamento básico, então, tendo uma condição melhor, lembrando que saneamento básico é aquilo que for feito para fazer com que o ser humano preserve a sua saúde. Então, estamos falando de tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo e assim por diante, que foi justamente dessa época. Então, isso foi suficiente para o que começar a evitar diversas doenças e não só apenas pensando nessa condição médica que eu havia comentado com vocês. Continuando. Então, vamos lá. Agora, falar da terceira revolução industrial. E aí, Saulo, o que você diz sobre essa terceira revolução industrial? Primeiro ponto, a data que está colocada aí para vocês. Novamente, pessoal, isso é valor aproximado, até porque existem divergências entre os estudiosos. Alguns falam que a terceira revolução industrial ela já começou logo após a Segunda Guerra Mundial, então seria 1945. Alguns falam que não, que foi só no ano de 1970 que começou a aparecer, de certa forma, vamos falar assim, essa condição de informática. Alguns falam ainda que não, que isso daí foi acontecer só na década de 90 com a internet. Enfim, existem o que de divergências quanto à datação. O importante é ter em mente o que? Século XX. Terceira revolução industrial vai pensar no século XX e vamos agora analisar o que caracteriza essa chamada terceira revolução industrial. Vamos lá. O que a gente pode ressaltar? Bem, também chamada de revolução informacional, técnica científica informacional, conceito do Milton Santos, pós-industrial ou terceira onda. Então tem toda essa nomenclatura. No caso, eu já havia comentado com vocês o quanto a ciência, a tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e assim por diante começou a ser inserida quando a gente começa a fazer uma análise da segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial, essa condição, pessoal, ela foi potencializada. Então, se já usava os conhecimentos científicos
Na fábrica, na segunda evolução industrial, na terceira, isso começou a ser cada vez maior. Então, sendo cada vez maior, automaticamente percebeu-se também o que? Uma produtividade maior. Percebeu-se também uma organização industrial melhor para poder fazer com que diversos produtos chegassem até o mercado consumidor. Bem, a pesquisa, desenvolvimento, inovação, ciência e tecnologia foram potencializados conforme eu havia comentado, adiantado com vocês. A gente pode falar sobre o que? A robótica. Saulo, você até havia comentado que no começo da industrialização realmente não fazia o uso do robô, então é por isso que tinha muita gente dentro da fábrica. Exato. E quando a gente analisa a atualidade é bem diferente, até porque diversas indústrias acabam fazendo uso da automação por meio de robô, por exemplo. Então, se antes era necessário uma pessoa para fazer uma tal função, agora não. São robôs que acabam fazendo a função que antigamente era dessa pessoa. Saulo, e nisso começa a gerar desemprego também? Exatamente, não dá para negar que isso acaba sendo uma consequência. Depois, química fina. Quando a gente fala sobre química fina, realmente a gente começa a perceber uma grande diferença nesse sentido, falar química e falar química fina. Mas aí, Saulo, que diferença que existe entre esses conceitos? Vamos lá. A química fina é a química utilizada que a gente possa consumir. Exatamente isso. Então, quando eu falo sobre cosméticos, perfumaria, quando eu falo ainda sobre a condição farmacêutica, pensando nos remédios, isso nada mais é do que uma condição química, ou ainda quando a gente começa a pensar até nos agroquímicos, porque os agroquímicos são utilizados, mas certos resquícios ficam nos alimentos e a gente acaba consumindo, né? E não necessariamente a pessoa vai falecer por conta disso, enfim. Então, quando a gente começa a pensar na química fina, ela vai nesse sentido. Como trabalhar os produtos químicos para fazer com que as pessoas comecem a consumir e não vai ter problema nenhum em relação a isso. Então, na terceira evolução industrial, a química fina ela fez toda a diferença por todos os produtos que eu havia comentado com vocês e também quando a gente começa a falar sobre os produtos alimentícios. Diversos produtos alimentícios, eles acabam tendo uma quantidade gigantesca de química que a gente consome. Exatamente. Depois, falamos também em relação à biotecnologia. A biotecnologia, ela está relacionada ao quê? A pensar principalmente na engenharia genética, os chamados organismos geneticamente modificados, que são muito utilizados pelos empresários do agronegócio, principalmente quando a gente fala da soja no nosso país, exatamente. Então, quando a gente pensa na biotecnologia, acaba indo nesse sentido da engenharia genética. O que mais? A microeletrônica, que foi o momento onde os circuitos eletrônicos começaram a ser cada vez mais integrados. Isso também fez uma grande diferença quando a gente começa a pensar nos circuitos eletrônicos. E foi a partir da terceira revolução industrial. A gente fala também em relação à informática. Entre esses que eu comentei com vocês, realmente aquele que fez a grande diferença na terceira revolução industrial foi Foi a informática, pessoal. Com destaque para quem? Para a internet. Uma vez que o homem não pensava, não conseguia imaginar que a comunicação ia ter uma amplitude como a internet conseguiu atingir, ou seja, uma comunicação numa escala global, assim como uma intensidade e uma velocidade como a internet consegue atingir. Então, quando a gente começa a olhar essas transformações, realmente por meio da internet é aquela que fez toda a diferença quando a gente começa a analisar a terceira revolução industrial. O que mais? Bem, a gente também começa a apontar as transformações, as consequências. O que a gente pode falar? Podemos falar sobre o trabalho e produção flexível. Trabalho e produção flexível? Exatamente. No que tange ao trabalho, existe a chamada Divisão Internacional do Trabalho. O que isso significa, Saulo? Tem a sigla DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Basicamente, é eu pensar que como o trabalho ele é dividido por meio da qualificação profissional. Então, existem os trabalhadores que são considerados altamente qualificados, que eles vão ter certos postos de trabalho. Vamos colocar aí exemplos extremos para ficar mais claro isso que eu estou comentando com vocês. Vamos pensar aqui que tem alguém que trabalha no ramo da engenharia de softwares e essa pessoa ela tem pós-doutorado, por exemplo. Então, é uma mão de obra muito qualificada, entende muito de informática, ela vai trabalhar num lugar X. Agora, infelizmente, por um outro lado, tem uma pessoa que ela nem alfabetizada foi.
então ela vai trabalhar num lugar o que é Y. Então, quando a gente pensa nessa divisão internacional do trabalho, ela vai muito nesse sentido do que? Da qualificação profissional que eu estou comentando com vocês. Quando nós falamos sobre essa produção flexível, o que significa isso? Isso vai ao encontro do toyotismo, que eu vou comentar na aula de hoje para vocês. É importante ressaltar que no toyotismo começou a existir essa produção flexível, onde agora nem tudo vai ser produzido dentro da fábrica. Certas partes vão ser produzidas fora da fábrica. Vamos lá. No Fordismo era justamente isso. Tinha lá uma fábrica e absolutamente tudo era produzido dentro dessa fábrica. Com o toyotismo, essa chamada produção flexível, começou a perceber que não era interessante fazer dessa forma. Era mais interessante fazer com que outras pessoas começassem a fabricar os produtos que eu preciso, depois eu compro delas, junto tudo e tenho o produto final. Um carro, por exemplo. Então você antes fabricava tudo do carro, Saulo, como por exemplo a parte da lataria, a parte ainda que utilizava borracha e assim por diante. Agora não, eu começo a descentralizar isso e depois eu pego isso de volta, junto tudo para montar um carro. Exato, então isso vai nesse sentido da produção flexível e que ainda perpetua. Depois, falamos também em poluir menos passou a ser uma meta. Lembra que eu comentei com vocês que essa chamada preocupação ambiental, ela começou a ter início só na segunda metade do século XX? Se for para analisar, por volta dos anos 70 aproximadamente, que realmente começou a ter esse discurso ambiental. Anteriormente, pessoal, esquece, não tinha qualquer preocupação em relação a isso. Considerando a terceira revolução industrial, isso já começou a ser uma meta. Por quê? Se a empresa, se a indústria tem uma preocupação ambiental, fiz entre aspas, pessoal, porque isso daí, na minha opinião, é uma grande mentira. É feito isso para conseguir o quê? Conseguir ganhar um ISO internacional, ISO 14000, porque daí esse ISO 14000 é dito que ela é ambientalmente correto. Também vai fazer com que as outras empresas ou os outros governos comecem a olhar essa empresa com bons olhos. Então, é por isso que eu estou falando que é uma questão de interesse, pessoal. Então, quando a gente começa a pensar nessas metas ambientais, né, enfim, elas existem, né, mas vão ser cumpridas, fiscalizadas, é outra história, mas elas existem. Então, realmente, as empresas, as indústrias começaram a tomar esse partido, a levantar essa bandeira ambiental para ficar o que é bem vistas. Depois, expansão acentuada das multinacionais e tecnopolos. Bem, comentei com vocês em relação à expansão das multinacionais já na segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial, então isso daí ficou o que cada vez mais evidente. Haja vista que os veículos de comunicação eles acabaram evoluindo por meio da internet, principalmente. Quando eu penso em relação aos veículos de transporte, também uma quantidade maior de aeronaves, posso pensar numa quantidade maior de trem-bala, ou ainda o transporte por meio da hidrovia, oleoduto, gasoduto e assim por diante. Então, realmente, quando a gente começa a pensar que a comunicação e o transporte tornou-se mais intenso, assim como mais célere, isso acaba facilitando o fato de as multinacionais começarem a se espalhar cada vez mais pelo mundo. Além delas, também os tecnopolos. O que é um tecnopolo, Saulo? Tecnopolo é quando eu tenho uma indústria, essa indústria se relaciona com a empresa e a empresa acaba se relacionando com um centro de pesquisa, uma universidade, um laboratório e assim por diante. Então, quando existe o que é a fusão, a comunicação, melhor dizendo, entre esses três. Mas aí, Saulo, que diferença tem de uma indústria e de uma empresa? Vamos lá. Eu diria que a empresa é o cérebro e a indústria é o corpo. Não entendi. Vamos lá. A indústria é aquela responsável pela fabricação, é a que coloca a mão na massa, é a que faz acontecer o produto. Só que existe uma inteligência por trás disso. Essa inteligência vai estar onde? Vai estar na empresa. A empresa vai ser responsável pelo marketing, para fazer com que esses produtos cheguem até o mercado, vai pensar em uma forma para poder fazer com que essa produção seja mais efetiva, vai pensar numa estratégia para poluir menos, para ficar bem visto na comunidade internacional e assim por diante. Então é por isso que eu digo, né, a grande diferença entre fábrica e empresa é essa. A fábrica é o corpo, enquanto a empresa vai ser o quê? O cérebro. E no caso, esse laboratório, centro de pesquisa, que pode ou não estar dentro de uma universidade, qual é o grande ganho em relação a isso? Bem, se tem essas pesquisas sendo
feitas, elas podem ser utilizadas para serem aplicadas dentro da fábrica. E nisso pode fazer com que, de repente, tenha uma produção mais rápida de um dado produto, ou ainda, se estava utilizando, por exemplo, vidro para fazer um dado componente do produto, agora a gente vai começar a utilizar mais cerâmica, porque a cerâmica ela vai ser mais barata, ela vai ser mais resistente. Pessoal, eu estou chutando, tá? Só estou comentando com vocês as transformações que são possíveis, e elas acabam sendo possíveis justamente por conta desses centros de pesquisa. Daí começou a fazer com que tivesse uma quantidade maior desses chamados tecnopolos. Depois, falamos também em relação ao neoliberalismo. O neoliberalismo é o quê? A intervenção menor do Estado na economia. Então, se tem uma intervenção menor do Estado, automaticamente começa a fazer com que realmente as empresas tenham o quê? Uma intervenção maior, principalmente as multinacionais. Então, realmente são aquelas que acabam se enriquecendo cada vez mais. Depois, falamos também no contexto da globalização, que gira em torno dessa chamada terceira revolução industrial, por conta da internet, principalmente. A gente leva em conta a comunicação via satélite, por meio da televisão. A gente pensa em relação a uma condição cultural que trouxe essa transformação. A essa aula, as pessoas começam a sempre acabar utilizando um dado produto, sempre vendo um único filme ou uma única série e assim por diante. Então, foi uma grande transformação que a globalização acabou trazendo também e que ela não é uniforme, uma vez que vai conseguir ter acesso à internet, principalmente uma pessoa que tem um pouco mais de condição. Aquela pessoa que não tem, infelizmente, não vai conseguir ter esse acesso. Continuando, falamos ainda da quarta revolução industrial, assim chamada. Quarta revolução industrial, Saulo? Sim. Aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, você comentou na terceira revolução industrial que vai de 1970 aproximadamente até a atualidade. Como assim eu posso falar numa quarta revolução industrial? Exatamente. Para muitos, essa quarta revolução industrial que eu vou comentar agora com vocês, ela já acontece. Não dá para negar que realmente é um fato. Só que existe uma diferença muito grande. Esse fato, ele é muito comum ou ele acaba sendo bastante particular de algumas áreas? Quando a gente comenta sobre a eletricidade, por exemplo, realmente ela acaba sendo comum de várias áreas. As áreas urbanizadas, pelo menos. É fato que diversas regiões mais afastadas, vamos falar assim, da sociedade urbana, nem eletricidade elas possuem. Mas, quando a gente começa a pensar nessa questão elétrica, realmente ela acaba sendo um pouco mais comum. E agora, quando a gente já visualiza a quarta revolução industrial, certos aspectos, será que está tão presente assim no nosso dia a dia? Como, por exemplo, a inteligência artificial? Essa aula eu já ouvi falar, tal, mas realmente fica difícil pensar que tem uma expansão tão grande quanto a eletricidade. Exato. Então, é por isso que essa quarta revolução industrial ela já é chamada, mas muitos acabam criticando justamente pelo fato de ela não ter essa amplitude como teve os outros pontos, pensando na internet da terceira revolução industrial ou a eletricidade da segunda revolução industrial. Então, por isso que acaba sendo um pouco duvidoso a sua existência ou não, mas ela já é mencionada. Então, vamos lá. Bem, o que a gente pode destacar? Bem, a gente pode falar dessa chamada Indústria 4.0. É um sinônimo, Saulo? Sim. Se você visualizar quarta revolução industrial ou indústria 4.0, são sinônimos. Então, é justamente o fato de começar a ter uma transformação muito grande. E essa transformação muito grande, pessoal, ela está relacionada à pesquisa, ao desenvolvimento, à ciência, à tecnologia e à inovação. Tudo isso está relacionado ao que eu havia comentado agora há pouco com vocês? Com o tecnopolo. Um tecnopolo é o que vai fazer a diferença nesse sentido de inovação. É um laboratório, é um centro de pesquisa, é uma universidade, eles que vão começar a estudar para poder desenvolver um novo produto ou ter uma melhor organização industrial e assim por diante. Então, quando a gente pensa na terceira, já era muito intenso, na quarta, isso acaba sendo mais intenso ainda. Depois, entre as transformações, nós podemos falar da internet ubíqua e imóvel. O que significa isso, Saulo? Significa que a internet ela está em praticamente diversas localidades. Foi o que eu comentei com vocês. Precisa tomar um pouco de cuidado com esse exagero. É por isso que, para muitos, falar em quarta revolução industrial é considerado um exagero. Mas não dá para negar que em diversas localizações, realmente, a internet está o quê? Em diversos pontos.
e ela é o que? Móvel. Tanto é que quando em certas cidades europeias, não é necessário, por exemplo, você ir a um estabelecimento, pedir qual que é o usuário e a senha para ter o sinal do Wi-Fi. Não, é automático. Você chegou, ele já conecta o seu smartphone. Então, realmente, em certas localidades, eu posso considerar, nesse sentido, ubíqua e também móvel. Mas em certas localidades, não. Imagina só, quando a gente começa a pensar nas regiões que, infelizmente, são consideradas mais pobres do nosso planeta, a África subsaariana, certas regiões do Oriente Médio, do Sudeste Asiático e assim por diante. Será mesmo que eu chegar lá, opa, vou ter o sinal do Wi-Fi? Infelizmente, não. Depois, a gente fala da internet das coisas, que é o quê? É conectar a internet a diversos dispositivos. Já ouvi falar que tem ali a geladeira que ela é programada, você colocou uma quantidade de leite, ela vai fazendo contabilidade e já vem para você quando que você tem que ir no supermercado, ou dependendo de como for, até ali, por ali mesmo acaba fazendo esse pedido de compra. Exatamente, então é fazer o quê? A conexão da internet com diversos dispositivos. Depois, inteligência artificial, que eu já havia comentado com vocês, essa aula, quando a gente começa a pensar nos atendimentos bancários, por exemplo, muitos já estão utilizando essa inteligência artificial, que você liga lá para querer conversar com um atendente ou uma atendente, mas não, primeiro você fala com a inteligência artificial, depois você vai falar com o atendente. Então, a gente começa a perceber o quanto faz com que certos empregos que existiam, eles acabam sendo o quê? Removidos diante dessa tecnologia. Depois, falamos também em relação ao veículo autônomo. Essa aula, já vi diversas pesquisas feitas, principalmente pelos bilionários, para tentar fazer com que o carro consiga se movimentar sozinho, sem qualquer tipo de intervenção humana, né? Inclusive, teve aí um acidente recente e começaram a pensar duas vezes, né, se realmente era viável esse veículo autônomo. Estão percebendo o quanto o que é colocado da quarta evolução industrial são certos lugares que acabam participando disso. De uma forma geral, então, a gente não vê essa participação. Depois, é só a gente começar a se perguntar, né? Quanto disso que eu acabei de listar para vocês a gente tem contato, né? No meu caso, quase nada. A impressão 3D em 3 dimensões, já ouvi falar, Saulo, que eu quero, né, fabricar um produto, eu tenho ali uma impressora 3D, as Fab Labs fazem isso, começa a ter ali a impressão para poder ter um dado produto, daí eu faço ali no computador um esquema de um produto que eu quero ter, então essa impressora 3D acaba mostrando isso. E, novamente, né, isso está acessível a todos? Imagina, por acaso é muito comum a gente sair para a rua, ir para o centro comercial e está escrito lá, opa, impressão 3D, vou lá e compro uma impressora 3D, coloco na minha casa e começo a fabricar o produto. Não. Depois, a nanotecnologia. Essa aula, pensar naqueles micro-robôs que acabam sendo utilizados, principalmente na área médica, por exemplo, para contribuir com a ajuda com certas doenças, como condições cardíacas, uso para desentupir veia ou até para combater um câncer e assim por diante. Mais uma vez, isso é algo comum? Não, isso aí estamos falando da alta tecnologia no ramo da medicina. Então, não é qualquer localidade que realmente vai poder usufruir dessa nanotecnologia. A nanopart significa o quê? Significa 1 milímetro. 1 milímetro dividido em 1000 partes. Isso é nanotecnologia, que particularmente não consigo nem pensar que tamanho será esse. Depois, falamos ainda da biologia sintética, ou seja, fabricar produtos que tenham um tecido vivo, dessa forma, por meio que é sintético. Essa a gente pode pensar naquelas próteses que são mais elaboradas, como exemplo. Falamos também da chamada computação quântica, que é utilizar a mecânica quântica na informática para poder fazer com que realmente tenha resultados mais expressivos, mais velocidade no sistema, enfim. Então, isso que eu acabei de listar para vocês, pessoal, é uma realidade? Sim. É uma realidade que está em expansão? Não. Ela é uma realidade que ela é bem particular de algumas localidades, principalmente quando a gente fala dos laboratórios que trabalham com essa ideia. Muito provavelmente, no futuro, isso vai estar o quê? Vai estar mais comum no nosso dia a dia, como o caso da inteligência artificial, por exemplo, mas realmente ainda acaba ficando restrito em algumas partes. Então, pessoal, chegamos ao final dessa nossa primeira parte da aula, que eu fiz esse comentário, essas considerações com vocês sobre as revoluções industriais. Vamos continuar.